Antes de orarmos, vamos ouvir rapidamente a palavra de Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. A alegria inabalável contra o desânimo silencioso. A dor, a exaustão emocional de lutar contra a falta de esperança e a sensação de que você não tem mais forças para continuar. Ao amanhecer, a alma pode se sentir tão pesada que as palavras simplesmente não vêm. É a exaustão emocional de lutar contra a falta de esperança, uma fadiga profunda que nos atinge por dentro. A sensação de que você não tem mais forças para continuar é um fardo pesado que nos faz questionar se a jornada vale a pena. O desânimo silencioso é um inimigo que rouba a nossa alegria e nos impede de enxergar a bondade de Deus no dia que se inicia. O engano mais comum é o erro invisível de tentar carregar todos os fardos sozinho, o que inevitavelmente enfraquece a alma. O mundo nos diz para sermos autossuficientes, mas essa mentira nos leva à exaustão emocional. O peso de tentar controlar tudo, de ser responsável por cada detalhe da vida, é grande demais para uma alma solitária. A oração da manhã nos convida a descarregar essa carga, reconhecendo que não precisamos sustentar o mundo em nossos ombros. A verdade é que a força não está em você, mas em Deus. A promessa dele é que ele se torna a nossa força quando consagramos a nossa fraqueza a ele. E a alegria dele é o motor que nos sustenta. O nosso alicerce está na segurança do Altíssimo, e o louvor é a chave que destrava essa fonte de energia espiritual. A alegria do Senhor não é uma emoção passageira, é a certeza da sua presença que nos capacita a enfrentar o dia. A quebra de paradigma é a surpresa de que, quando você não tem forças para orar, o Espírito Santo intercede por você, reacendendo a alegria que estava apagada. Você não está sozinho. A oração é o caminho para nutrir a confiança, passo a passo, mesmo na fraqueza. É a certeza de que, mesmo quando nos sentimos esmagados, o poder de Deus se manifesta em nós através do seu Espírito. Vamos orar agora, com a sinceridade de uma alma que se sente fraca, clamando por um novo fôlego de vida. Senhor, eu me sinto cansado. Eu não tenho forças para lutar, mas eu sei que Tu estás aqui. Reanima a minha alma. Traz de volta a minha esperança e me ajuda a encontrar a alegria em Ti, mesmo nas lutas. Clamo por um novo fôlego de vida que me sustente hoje. Amém. O dia que se inicia traz o peso da ansiedade que sufoca a fé. É o fardo invisível de uma mente que não para, de uma lista de preocupações que se estende por todo o horizonte da nossa alma. A sensação de que o mundo é um lugar perigoso, cheio de ameaças visíveis e invisíveis, nos deixa com o coração e a mente desprotegidos. O coração se sente apertado e a alma clama por um refúgio seguro. O medo de falhar e a solidão nesta jornada nos esmagam, minando a nossa paz e a nossa força para continuar. O engano mais perigoso é a mentira que o medo sussurra, que você precisa controlar o incontrolável. Essa voz traiçoeira leva o coração a se preocupar excessivamente com o futuro, com as finanças e com o que não pode ser mudado. Essa tentativa de ter o controle total é um ladrão silencioso, que nos exaure e nos faz esquecer que a provisão e a segurança do amanhã já estão nas mãos do Pai. A autossuficiência nos faz acreditar que a nossa segurança está em nós mesmos, mas essa crença é o que nos deixa mais vulneráveis e sem paz. A verdade é que a oração de alegria e louvor é a âncora que te mantém firme em meio à correnteza da ansiedade. É o convite de Deus para a paz que excede todo o entendimento e guarda o seu coração e a sua mente. Através do louvor, nós nos conectamos à nossa rocha, o nosso refúgio inabalável. O louvor é o momento em que declaramos: Senhor, eu não farei nada sozinho hoje, transformando a ansiedade em paz.
A quebra de paradigma essencial é entender que a alegria do Senhor não é um sentimento passageiro, mas uma presença inabalável em meio aos problemas. A alegria de Deus não é lógica, ela é sobrenatural e manifesta-se quando, apesar do caos ao redor, escolhemos louvar e entregar nossos fardos. O Espírito Santo, o nosso Consolador, nos ajuda a discernir a diferença entre o perigo real e o pânico que paralisa a alma, blindando a nossa mente com a verdade divina. Vamos agora, juntos, desatar os nós da ansiedade e entregar cada preocupação específica do dia, encontrando força no louvor. Pai, eu entrego a Ti este novo dia em Tuas mãos. Eu coloco diante de Ti as preocupações específicas que pesam sobre o meu coração neste momento. O trabalho, a saúde, a família, o futuro. Eu confesso que tenho tentado controlar tudo com as minhas próprias forças e peço o Teu perdão. Eu escolho confiar em Tua providência e receber a Tua paz que guarda a minha mente. Amém. Ao amanhecer, não carregamos apenas as preocupações do dia que se inicia, mas também o fardo invisível de culpas e mágoas do nosso passado. Esses pesos silenciosos roubam a nossa paz e nos impedem de viver o presente com leveza e alegria. Eles se tornam sombras que se projetam sobre cada novo passo que damos, nos lembrando de falhas e feridas antigas. O pior é o sentimento de não ser digno do amor e da alegria de Deus, uma sensação que nos acorrenta ao que já passou. O engano mais sutil e destrutivo é o erro sutil de apego às dores do passado. Acreditamos inconscientemente que carregar a culpa ou a mágoa é uma forma de honrar a dor ou evitar que ela aconteça novamente. Mas esse erro nos impede de receber a libertação que Jesus oferece. A oração da manhã é o ato de desatar essas correntes, reconhecendo que o amor de Deus é a única força capaz de purificar as nossas emoções e nos dar a alegria do novo começo. A verdade é que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, assim como a luz do sol, permitindo um novo começo. As suas misericórdias são novas a cada dia, e o seu amor é a garantia de que, não importa o que você tenha feito ou passado, ele te dá uma nova chance de recomeçar. O amanhecer é uma metáfora viva da redenção, um lembrete de que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A quebra de paradigma é a alegria do Senhor, é a força que te capacita a liberar o perdão e a se perdoar, quebrando o ciclo da culpa. A alegria não é o resultado, mas a ferramenta para a libertação. Quando recebemos a alegria e a força de Deus, encontramos a capacidade sobrenatural de estender a graça aos outros e a nós mesmos. Vamos orar juntos, com sinceridade, para liberar o passado e começar de novo, vivendo o presente na plenitude da graça. Pai, eu me aproximo de Ti com o coração pesado pelas culpas e mágoas do passado. Perdoa-me, Senhor, por ter falhado e por ter me machucado. Eu entrego a Ti cada dor e cada culpa e recebo o Teu perdão e a Tua graça. Liberta-me deste fardo invisível e enche-me com a Tua alegria para que eu possa perdoar. Amém. O dia a dia nos expõe ao medo que paralisa e à sensação de estar em uma situação de perigo e sem saída. É o peso invisível da preocupação com a provisão e o medo da escassez. É a voz do desespero sussurrando que estamos sozinhos e desamparados, sem ninguém para nos defender. E o pânico que paralisa a alma nos impede de encontrar a paz e o descanso. O engano mais comum é o mito de que a sua segurança está nas suas próprias forças e não na fidelidade de Deus. Essa crença nos leva a viver em ansiedade e a confiar em recursos limitados, em vez de confiar no Deus que é dono de tudo e que nos sustenta. A tentativa de ter o controle total é o que nos deixa mais vulneráveis e sem paz. A verdade é que o louvor pela manhã é um ato de confiança que nos garante proteção e provisão divina. A oração da manhã é o nosso escudo contra o medo.
O nome de Jesus é a nossa certeza de que, se buscarmos o reino, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A nossa provisão está em suas mãos amorosas. A quebra de paradigma é a rocha inabalável contra a qual a dor se quebra. A revelação de que Deus é a nossa fortaleza. O Salmo 91 nos fala sobre o esconderijo do Altíssimo. É uma metáfora que nos ensina que o cuidado de Deus é como um ninho seguro, onde a alma machucada pode se abrigar para ser curada. A oração da manhã é a nossa declaração de fé de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos orar agora, buscando a paz que só Deus pode dar. Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas incertezas e medos em relação ao futuro. Fortalece o meu espírito, renova a minha fé e me ajuda a encontrar a Tua paz, que excede todo o entendimento. Cobre a minha casa, a minha família e o meu trabalho com a Tua alegria e a Tua promessa de provisão. Em nome de Jesus. Amém. A procrastinação e a apatia são batalhas silenciosas que enfrentamos todos os dias. A sensação de que estamos perdendo tempo, de que não temos um propósito, pode nos levar ao desânimo e à falta de esperança. Essa falta de alegria de viver é o que nos impede de avançar. O mito de que a sua fé precisa ser grande para que Deus haja é uma mentira que nos impede de viver o nosso propósito. A verdade é que Deus acolhe a nossa vulnerabilidade. Ele não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos sinceros. A verdade é o poder de consagrar seus talentos e projetos a Deus no início do dia, transformando o trabalho em alegria e propósito. A oração é a nossa declaração de que Ele é o nosso Senhor e o nosso guia. A fé não é um sentimento, mas uma decisão que podemos tomar, mesmo com o coração doendo, para nutrir a confiança. A alegria do Senhor é o motor que impulsiona a alma para viver o propósito para o qual foi criada. Vamos orar, ativando o nosso potencial e vivendo o propósito para o qual fomos criados. Pai, eu te consagro os meus talentos e os meus projetos. Ativa o meu potencial, Senhor, e me ajuda a viver o propósito para o qual Tu me criaste. Clamo pela Tua alegria, que gera motivação e diligência. Amém. A ansiedade de ter que tomar decisões difíceis e a necessidade de clareza para não errar o caminho são fardos pesados. A vida é cheia de encruzilhadas e a sensação de que estamos caminhando em um labirinto, sem saber qual caminho seguir, pode nos paralisar. O erro fatal é tentar entender tudo em vez de confiar no guia de Deus. A verdadeira paz surge quando soltamos o controle e depositamos nossa confiança em Deus. A sabedoria é buscar o com quem enfrentar as decisões, e não o porquê delas. A promessa é que o Espírito Santo nos guia por caminhos de justiça e nos enche de alegria. O nosso pastor nos guia. Ele nos conduz pelo caminho certo, o caminho da justiça e retidão, por amor do seu nome. A voz de Deus é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Precisamos aprender a ouvir a sua voz e a segui-lo com fé. O silêncio de Deus pode ser uma resposta poderosa, e o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar, pedindo a sabedoria e o discernimento de Deus para o dia de hoje. Pai, eu te peço sabedoria e discernimento para tomar as decisões certas. Guia os meus passos, as minhas palavras e os meus pensamentos, alinhado à tua vontade alegre. Amém. Ao amanhecer, a dor de ter relacionamentos feridos ou a família em conflito é um fardo que se junta ao nosso dia. O peso emocional que isso traz é imenso, transformando o lar em um ambiente de tensão. A tentativa de consertar tudo sozinho é o nosso maior engano. É uma luta exaustiva, uma batalha que não podemos vencer com as nossas próprias forças. A sabedoria não é tentar ser perfeito, mas depender de Deus para amar e para intervir. O ato de consagrar as pessoas que você ama a Deus e soltar o controle sobre elas é um ato de fé e de amor.
É a decisão de entregar a dor e a dificuldade a Deus, confiando que Ele pode curar e restaurar o que foi quebrado. A sabedoria é pedir a Deus para intervir, em vez de tentar arrumar tudo por conta própria, permitindo que o amor de Cristo cure. A oração de intercessão é o escudo de paz que blinda o lar contra o conflito. Vamos orar, intercedendo e pedindo a cura para os nossos relacionamentos mais importantes, pedindo a alegria que restaura a paz no lar. Pai, eu te entrego a minha família e os meus relacionamentos. Eu te peço que cures as feridas, restaures o que foi quebrado e traga a tua paz para o nosso lar. Eu consagro as pessoas que eu amo a ti e confio que o Senhor está no controle. Amém. A frustração de querer orar, mas não saber o que dizer, pode nos fazer sentir ainda mais sozinhos e espiritualmente secos. A dor da espera por uma resposta de Deus é um fardo pesado, onde podemos encontrar a alegria em meio ao silêncio de Deus. O engano é a ideia de que a oração é um discurso ou uma performance. A expectativa de que as palavras precisam ser perfeitas para que Deus ouça a nossa oração é uma mentira que nos impede de buscar a sua presença. A verdade é que o clamor da alma revelado nos Salmos prova que Deus acolhe a sua dor, mesmo quando ela não pode ser expressa em palavras. Deus entende o nosso silêncio, o nosso gemido. A quebra de paradigma é entender que o silêncio de Deus pode ser uma resposta poderosa, e o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, enchendo-nos de alegria na espera. A alegria do Senhor é a nossa força para esperar com confiança. Vamos orar agora, sem a necessidade de palavras perfeitas. Senhor, eu me aproximo de Ti com o coração vazio. Eu quero orar, mas as palavras me faltam. Tu vês a exaustão da minha alma e o peso que carrego. Eu coloco o meu silêncio diante de Ti e peço que Tua paz me inunde. Nutre a minha alma, restaura as minhas forças e enche o meu espírito com a alegria da Tua presença. Amém. A dor de começar o dia com fé e terminar com o coração esgotado e a mente em pânico é um ciclo vicioso que rouba a nossa paz. A força que recebemos pela manhã se esvai rapidamente e a alma se sente desprotegida no final do dia. O engano é a mentira de que a força é uma reserva que precisa ser economizada e não uma fonte que se renova. A verdade é que a força de Deus é uma fonte inesgotável, mas precisamos nos conectar a ela constantemente. A oração da manhã é o ato de conectar-se à fonte, garantindo que o seu dia seja sustentado pela presença dele, passo a passo. A alegria do Senhor é o motor que impulsiona a alma para viver o propósito para o qual foi criada. A força e a alegria não são o resultado de um dia tranquilo, mas a ferramenta para enfrentar um dia difícil. A quebra de paradigma é entender que a alegria do Senhor é a nossa força para cada momento, e não a recompensa no final do dia. Vamos orar agora, renovando a aliança com Deus e pedindo a alegria constante. Pai, eu renovo a minha aliança contigo neste momento. Sustenta o meu dia com a tua alegria. Que a tua força me acompanhe em cada passo e que eu possa manter a alegria constante em tua presença. Amém. Que a alegria do Senhor seja a sua força e o seu escudo hoje. Eu declaro que a paz, a provisão e o amor desta oração estão sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Se esta oração tocou o seu coração e te deu um momento de paz, escreva Amém nos comentários. E se você precisa de uma oração específica, compartilhe conosco. Estaremos orando por você. Que Deus te abençoe e te guarde. Paz do Senhor.